Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao curso de Física Contemporânea. Meu nome é Matheus Lima, sou professor da Faculdade de Física da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E dando continuidade com a nossa unidade 2, onde eu trato de radiação do corpo negro, hoje temos mais uma aula, que é a parte 2, sobre a lei de Planck. Pois bem, vamos dar sequência aqui. Na última aula, nós tratamos basicamente do nascimento da física quântica, o que nós determinamos a respeito das contribuições de Paschen, Wien e principalmente o pessoal da turma que era experimental, que a gente tinha os experimentos do Otto Lumer, do Pringsheim e depois do Rubens e Kerbel. E finalizamos aquela aula, né, que tratava basicamente de como você ter uma proposição correta de uma expressão que explicasse a radiação de corpo negro com as contribuições do Max Planck, principalmente mostrando a cronologia lá em 1900, no dia 19 de outubro, onde ele propôs uma expressão que dependia ainda de certas constantes aqui, A e B, e era uma fórmula empírica, né, que recuperava as expressões de Wien e do Lord Rayleigh em certos limites aqui. Comprimentos de ondas curtos e longos, que eu posso falar também em frequências altas ou baixas, né? E algumas semanas depois, ele trabalhou na dedução da sua fórmula, né? Ele, não contente com apenas interpolar as duas fórmulas davam a lei de Wien e a fórmula de Rayleigh, ele deduziu essa fórmula lá no caminho que a gente chama que é a via entrópica, né? Traduzindo lá os conceitos de entropia termodinâmica de Boltzmann. E lá pelo meio do caminho ele vai ter que assumir a quantização da energia e encontra uma expressão que aqui eu estou colocando na representação em termos da radiância espectral, em termos da frequência, dada por essa expressão aqui, onde as constantes H é conhecida como a constante de Planck, está aqui já no sistema internacional, e K a constante de Boltzmann. Até onde eu sei, acho que o primeiro que a chamou de constante de Boltzmann foi o próprio Planck. Com essa lei universal, a gente chegou a comentei na aula passada que nós podemos determinar a temperatura de corpos, que desde corpos astronômicos, estrelas, até o que cercam a gente aí, o ser humano e tudo mais, desde baixas temperaturas até altíssimas temperaturas. Que eu tenho alguns exemplos, né, onde você tem Rigel ali a aproximadamente 12.000 kelvins, o nosso Sol aproximadamente 6.000, Betelgeuse aí em 3.300, e você vai verificando, né, pela lei do pico de emissão, né, a lei do deslocamento de Wien, né, quanto mais alta a temperatura, mais o pico está próximo para a esquerda na representação do comprimento de onda. E caso vocês tenham curiosidade, tem os simuladores que tratam dessa questão da radiação de corpo negro. Acho que o mais famoso é o FET, né? Mas tem outros também. Aqui eu coloquei ele só para ilustrar a situação. É interessante utilizar isso em sala de aula, até por uma questão de você associar, né, esses objetos digitais de aprendizagem na aula. Deixa eu colocar aqui só para exemplificar. Aqui está o simuladorzinho. Você pode verificar aqui como você quer, por exemplo, o valor do gráfico. Estou colocando as faixas do espectro infravermelho, visível, ultravioleta, e aqui é uma representação da densidade de potência espectral pelo comprimento de onda. Você pode simular desde a temperatura da Terra. Como está em escala, você pode aumentar ou diminuir isso aqui para poder observar essas escalas maiores. Ó, agora que está aparecendo ali a
A temperatura da Terra, claro, comparado com a do Sol. Então vamos diminuir essa escala aqui para poder aparecer no gráfico, né? Se eu for lá para Sirius, posso também tirar uma foto aqui, eu comparar o Sol com Sirius. Aí você olha como você muda a intensidade, sai lá do infravermelho, já tem um pico em outro lugar. Deixa eu diminuir essa intensidade aqui só para... Vou comparado com Sirius, o Sol tem uma curva com uma intensidade espectral bem baixa. Por aí vai. Fique à vontade lá para explorar. Aqui você tem a intensidade do infravermelho, passando pelo azul e caminhando em direção já ao ultravioleta. Voltando aqui para nossa aula. Deixa eu achar aqui o PDF. Pronto. Pois bem, nessa aula de hoje... só para complementar aqui, eu estou apresentando um espectro solar, né? Porque a gente fala tanto de corpo negro, mas isso é uma construção idealizada. Então aqui eu tenho uma curva de radiância espectral, onde eu tenho a curva cheia aqui, preto, representando um corpo negro ideal. Mas, por exemplo, eu tenho o espectro solar. Isso já tem medidas de espectro solar documentada desde 1886. Feitas por Samuel Langley. Então, você verifica que dependendo de onde você vai medir essa intensidade solar, se você está no nível do mar ou na alta atmosfera, você tem curvas diferentes. E isso é esperado, porque a atmosfera tem gases que absorvem. Lembra, toda vez que você encontrar um gráfico de radiância espectral que tem falhas aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor aqui para... Essas falhas aqui, elas estão indicando que algum elemento ou molécula da atmosfera absorveu parte dessa energia que vinda do Sol aqui na atmosfera. E aqui você encontra os elementos aí, carbono, CO2, aí dependendo do que você mais tem na atmosfera, você pode ter uma lacuna aqui de absorção. Lá na alta atmosfera, é claro, como você não tem os elementos como CO2, gás carbônico, nitrogênio, próprio vapor de água que tem aí na atmosfera é bem menor, você tem uma radiância espectral aqui em amarelo com um pico bem maior, né? Só para mostrar como essa situação idealizada é confrontada com situações reais, por exemplo. Pois bem, na aula de hoje nós vamos deduzir as expressões que o Planck obteve, que ficaram conhecidas como a sua primeira teoria de Planck, né? A teoria quântica ali de Planck. É óbvio, né? Se tem uma primeira é porque deve ter uma segunda, mas eu não vou entrar em detalhes nas outras não. Só num curso de quântica seria interessante de tratar isso mesmo. Como referência eu estou seguindo o artigo do Nelson Studert aqui, que tem na Revista Brasileira de Ensino de Física, o capítulo 1 de um livro muito bom, que é do Peter Milone, que é o Vácuo Quântico. Esse livro é muito bom. E também notas do artigo do Abraham Pais, de 1979, que eu já tinha usado na aula passada. E algumas coisas também do livro do Caruso. Basicamente é o seguinte, Planck ele começou a tratar o problema da interação da radiação com a matéria lá por volta de 1894. Foi quando ele começou a tratar o problema de radiação de corpo negro. Por volta de 1897, ele começou a fazer algumas suposições e obteve alguns resultados significativos. Uma delas é a relação entre a ressonância entre a radiação absorvida e emitida. Como ele simulou essa interação da radiação com a matéria? Ele considerou que os átomos na cavidade, vamos supor que você tem um átomozinho, os átomos na cavidade, deixa eu achar uma outra cor aqui, absorviam a radiação incidente. Então você tem aqui
a radiação que está incidindo. Eu vou chamar aqui de radiação absorvida. Essa radiação é absorvida entra dentro aqui desse meu cubozinho preto que eu estou colocando para representar um corpo negro, né? Então, essa radiação é absorvida e ela entra em ressonância entre a radiação do interior da cavidade. Essa cavidade aqui, obviamente, está a uma certa temperatura, tem um certo volume. Também você vai ter uma pressão de radiação aí dentro e vai haver uma certa entropia aí. Pois bem, quando o átomo absorvia essa energia, ele começava a oscilar para cá em torno de uma posição de equilíbrio. Por isso que ele fez essa suposição para o modelo dele de interação da radiação com a matéria no corpo negro, onde os átomos poderiam ser modelados como dipolos flutuantes nas paredes desse corpo negro, ou seja, são osciladores harmônicos. Como eles estão oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, eles absorvem essa radiação e oscilam aqui. Então, o modelo dele é que os átomos na parede são pequenos osciladorzinhos harmônicos. E já era de conhecimento nessa época que toda carga acelerada emite radiação. Então, o corpo absorvia energia, transformava isso aqui em energia interna dentro do corpo. Essa energia interna era absorvida pelos átomos nas paredes do corpo. Esses átomos oscilavam e o fato de eles oscilarem era o motivo pelo qual eles emitiam essa radiação de volta para o meio ambiente. Então, aqui eu tenho a minha radiação emitida aqui. E é interessante observar que eu tenho um espectro aqui que é policromático de emissão. Eu posso ter átomo emitindo uma certa cor. Aqui eu estou colocando corzinhas, né, como se fosse no visível, mas a gente sabe que essa emissão pode também estar no infravermelho ou no ultravioleta. Eu posso ir aqui de comprimentos de onda grandes, ou seja, baixas frequências, até comprimentos de onda pequenininho aqui, ó, ou seja, altas frequências. Mas o que os dados experimentais já informavam? Aquela curva de radiância espectral que o pessoal obtém atinge um pico e depois desce. E aqui você tem a sua radiância espectral aqui em termos do comprimento de onda, né? O que era interessante observar é que eles sabiam que grandes comprimentos de onda significa que essa radiação é bem pequenininha. Então, ao associar a radiação emitida com osciladores, ou seja, essa radiação é proporcional ao número de osciladores, ao número de dipolos flutuantes, ou seja, ao número de átomos que estão que estão vibrando aqui com uma certa frequência, emitindo essa radiação. Então, se eu sei que para grandes comprimentos de onda eu tenho uma intensidade baixa, eu tenho poucos átomos aqui oscilando nessa região de grandes comprimentos de onda. Novamente, para comprimentos de onda curto, essa região aqui, também eu tenho uma baixa intensidade aqui da minha radiância espectral. Logo, nessa região aqui, onde eu tenho comprimentos de onda curto, também eu tenho que ter um baixo número de átomos oscilando. Logo, eles sabiam já da evidência experimental que a maior parte da emissão se daria aqui num certo intervalo de comprimentos de onda ou frequência, dependendo da sua representação.
Logo, a maior parte dos átomos iam estar emitindo nesse intervalo aqui, nesse caso, entre um certo lambda e um lambda mais um certo intervalozinho, ou frequência. Aqui, como eu comecei falando sobre comprimento de onda, estou mantendo assim, mas eu posso fazer essa análise em termos da frequência também. Lá em 1899, o Planck teve uma dedução matemática importante. Ele deduziu que a energia total em qualquer frequência era igual à energia de um único oscilador naquela frequência vezes o número de osciladores nessa mesma frequência. Ou seja, ele conseguiria relacionar a energia total emitida com a energia de um único osciladorzinho, um único átomo que está oscilando aqui. Ele tem uma certa energia emitida. Vamos supor que esteja nesse intervalo aqui a energia que ele emitiu. Quantos átomos estão emitindo essa energia? Se você souber quais são o número de osciladores, ou seja, o número de átomos que estão emitindo para uma dada frequência, você calcula essa energia total multiplicando esse número de átomos vezes a energia de um único oscilador, porque você tem N osciladores naquela mesma frequência. Isso é um resultado importante para a gente poder deduzir a nossa expressão da radiância espectral. Eu vou entrar em mais detalhes a seguir. Como era o modelo? Bem, ele partiu de um modelo clássico que a gente costuma estudar em eletromagnetismo. Lembra? A radiação, ela entrou na cavidade, ou seja, ela foi absorvida e ela vai ficar ricocheteando lá dentro. Você vai ter uma certa energia interna associada a essa radiação, e essa radiação tem vários comprimentos de onda, estão refletindo aqui dentro da minha cavidade, porque eu estou considerando que a radiação está confinada numa cavidade condutora, ou seja, entrou dentro da cavidade, foi absorvido, é como se as tampas dessa cavidade cúbica que eu estou considerando aqui fossem espelhos refletores. A radiação bate e é refletida aqui em todas as direções. E eu tenho vários comprimentos de onda. Comprimento de onda pequenininho, comprimento de onda grande, que são refletidos aí dentro da minha cavidade. Esse é um problema que nós conhecemos lá do eletromagnetismo clássico. Ou seja, você quer analisar a radiação confinada numa determinada cavidade, e o fato de você confinar essa radiação significa que você tem um problema de valor de contorno. Você está impondo condições de contorno para a propagação da sua radiação aqui nesse volume do espaço. Qual é a nossa condição de contorno? Nós estamos considerando que as paredes da cavidade são perfeitamente refletoras. Ou seja, vai bater na parede, vai refletir aqui, vai ficar essa radiação aqui dentro. Vai ser essa radiação que vai entrar em ressonância com os átomos da parede, e esse átomo vai começar a oscilar como um oscilador harmônico simples, e essa radiação que foi absorvida vai ser emitida para o ambiente. Bem, se as paredes são perfeitamente refletoras, eu tenho um valor de condutividade elétrica que é diferente de zero. Por que essa condutividade aqui, eu estou dizendo diferente de zero, mas eu também não estou atribuindo valores para ela. Vou já mostrar a seguir. Geralmente, quando a gente tem condições de contorno, a gente começa tratando aquela que é clássica, né? O condutor perfeito, que vem da sigla em inglês lá que a gente fala, né? Considera um TEC, que é um condutor elétrico perfeito. Então, tem condutividade muito alta aí. Não é o nosso caso, a gente está dizendo que essa condutividade é diferente de zero. Por quê? Porque se fosse zero, é como se não houvesse cavidade. A radiação ia entrar por um lado, ia entrar por aqui, e ela nem ia... É como se essa condutividade for nula aqui, é como se não tivesse nenhuma cavidade aqui dentro. Então, a gente tem essa certa condutividade diferente de zero, que é para garantir que a radiação fique presa aqui dentro, refletindo na cavidade, para ela funcionar como sendo um corpo negro. E isso, o fato de a gente estar considerando paredes perfeitamente refletoras, vai impor condições de contorno sobre as componentes do campo elétrico e do campo magnético. Como essa radiação vem aqui numa dada direção, quando atingir a parede, você vai decompor.
você vai ter uma componente que é... Deixa eu colocar aqui... perpendicular à parede e componentes que podem ser, paralelas à parede lá. Quando chegou no final, você tem componentes paralelas e perpendiculares. A condição de contorno de que a parede seja perfeitamente refletora impõe que a componente paralela do campo elétrico seja nula, ou seja, a componente paralela do campo elétrico à parede, tudo que for paralelo do campo elétrico à parede é igual a zero. Mas nós temos a componente perpendicular, então, do campo elétrico. Por exemplo, aqui eu tenho a minha componente perpendicular do campo elétrico e aqui eu tenho uma componente paralela. Como o campo elétrico está relacionado com o campo magnético, se a componente paralela do campo elétrico é nula, implica necessariamente que eu tenho aqui a minha componente perpendicular do campo magnético nula também. Quando é que isso ocorre? Quando esses campos ou estão na origem aqui do sistema, faltou colocar aqui, né? Ou seja, ou estão aqui nesse ponto, onde todo mundo é zero, x é zero, y é zero e z é zero, estou considerando coordenadas cartesianas, para facilitar a conta, ou eles estão em A, ou seja, A você está na parede. Se eu estou no plano Z, X, A, eu estou nessa tampa aqui. Se eu estou aqui X igual a A e Y igual a A, você vai considerar os seus planos aí. Então, quando a radiação estiver nas tampas ou na origem, é válida essa condição aqui. Componente paralela do campo elétrico e componente perpendicular do campo magnético são nulas. Aí a gente vai para lembrar do curso de Física 2. Quando eu imponho condições de contorno sobre... Lembra que isso aqui eu estou tratando com o campo elétrico e o campo magnético como sendo ondas eletromagnéticas. Então lembra, quando eu tenho condições de contorno sobre uma onda, eu tenho o que a gente chama de soluções de ondas estacionárias. Suponha que aqui seja as ondas se propagando... A cavidade é tridimensional, mas aqui eu fiz apenas um recorte para verificar só esse lado aqui. Quais são as possibilidades de propagação? Então aqui você tem o seu x igual a zero, por exemplo, se fosse isso, né? X igual a zero até o meu x igual a A. Eu vou ter um número discreto de modos de vibração, ou seja, essa onda se propaga, ela vai ter certas frequências que são admitidas aqui dentro. A priori, essas frequências podem ser qualquer uma, mas elas não podem mais ser contínuas. É que nem você vai pular corda. Quando tem duas pessoas segurando a corda, quando você vai pular, essa corda pode vibrar com certos padrões de ondas estacionárias, ou seja, você não tem uma variação temporal da forma dela, mas a gente tem um número discreto de modos com que essa corda pode vibrar aqui. Esse aqui é o problema da corda, presa em duas extremidades. Aqui eu tenho o meu n igual a 1, o n igual a 2, aqui também, por quê? Deixa eu só... n igual a 1, eu tenho um modo de vibração. Qual é o comprimento de onda? Se você for olhar, aqui tem meio comprimento de onda. Se eu fosse olhar aqui, o comprimento dessa onda seria lambda sobre 2. Aqui eu tenho um comprimento de onda inteiro, que é a mesma coisa aqui, 2 vezes lambda sobre 2. Aqui, 1,5. 3 lambda sobre 2. E a gente vai aprendendo lá no curso de Física 2. Aqui é o meu primeiro modo de vibração. Aqui é o meu n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. E assim sucessivamente.
Vamos tentar visualizar isso aqui em 3 dimensões. Quais são as soluções que nós podemos ter aqui? Estou apresentando aqui 2 animaçõezinhas que são applets de Java. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pois bem, vou tentar apresentar aqui. Aqui eu tenho essa simulaçãozinha aqui em Java. Aqui eu estou considerando 2 fontes, eu vou para o caso mais próximo do que a gente tem. Imagina que a radiação entrou na cavidade. Deixa eu aumentar aqui a resolução. Para ficar... A gente tem uma cavidade cúbica. E aí, aqui eu estou tentando olhar o perfil lateral. A radiação entrou e agora ela foi absorvida. Aqui não está mostrando, porque quando chega do outro lado, era para ela ser refletida. Essa simulaçãozinha aqui foi feita com essa condição que a gente tem de condutor perfeito. Aqui eles devem ter colocado o que a gente chama para resolver isso aqui numericamente, essa propagação aqui, em termos de uma condição que a gente fala de camadas perfeitamente casadas. Você vai amortecendo o campo aqui em várias camadas de maneira que ele não volta. Mas aqui é só para ilustrar o que eu queria dizer quando você vê essa radiação, ela entra dentro da cavidade e ela vai ser absorvida pelos átomos das paredes da cavidade, e esses átomos vão começar a vibrar e enviar essa radiação pro meio ambiente. O que é interessante é que as dimensões da cavidade, eu considerei lá que essa distância aqui, A, é muito maior do que o comprimento de onda. Por que eu fiz isso? Porque eu vou querer utilizar, quando a gente fizer essa aproximação, que qualquer dimensão da cavidade do cubo é muito maior do que o comprimento de onda da radiação que está sendo absorvida lá dentro, eu posso fazer essa solução, considerar o que a gente chama de solução de ondas planas. Ou seja, em solução de ondas planas facilita muito as contas. Vou considerar lá que as ondas que estão se propagando lá dentro são planas para efeitos práticos, porque o comprimento de onda vai ser bem menor do que a distância dessa cavidade. E é claro, se fosse para fazer uma simulação do jeito que a gente queria, com paredes perfeitamente refletoras, quando chegasse e batesse, deveria voltar essa radiação aí. Mas basicamente o que a gente vai fazer é a radiação confinada dentro de uma caixa e vamos utilizar soluções de ondas planas. Vamos voltar lá para o PDF. Bem, dando sequência aqui, como é que a gente trata então essa radiação confinada dentro da caixa? A gente vai lá para as equações de Maxwell e lembra que o campo elétrico e o campo magnético também devem satisfazer as equações de Maxwell e de onda. Aqui eu estou colocando apenas para o campo elétrico por uma questão de simetria, porque a gente tem a lei de Gauss para o campo elétrico, a lei de Gauss para o campo magnético, e a equação de onda é simétrica, né, para o campo elétrico e para o campo magnético. Já mostrei isso em aulas passadas. Essa condição de contorno que eu acabei de mostrar lá na simulação, onde o comprimento da cavidade é muito maior do que o comprimento de onda da radiação que está aqui dentro, permite que eu utilize uma solução para o campo elétrico que a gente considera como sendo ondas planas, né? Tá aqui. Eu vou escrever, como eu estou tratando em coordenadas cartesianas, vou escrever esse campo elétrico e separar em 3 direções. Eu tenho o campo aqui na direção I, chapéu, que a coordenada é x, é y e é z, nas suas respectivos versores aqui indicando a direção.
Lembrando que são as componentes aqui? Aqui eu tenho a amplitude desse campo elétrico, eu tenho o vetor posição, eu tenho o meu vetor de onda K, em 3 dimensões aqui, ó, Kx, Y, Z, nas respectivas direções das coordenadas cartesianas. Quem é ômega? Ômega é a frequência angular, que eu posso escrever em termos da frequência linear igual a 2π μ. C é a velocidade da luz, que eu posso escrever como sendo o comprimento de onda vezes a frequência dela. E aqui eu posso até substituir e escrever esse ômega como sendo 2π C sobre lambda. Aqui, esse ômega ele tem uma dupla função, né? A gente tem que lembrar aqui no modelo de interação da radiação da matéria do Planck, essa radiação que se propaga aqui dentro vai ter uma certa frequência angular. Como vai estar em ressonância com um átomozinho dentro da cavidade que vai oscilar, ele vai oscilar com uma certa frequência linear νi, e essa frequência vai estar relacionada com a frequência linear com a frequência angular por essa expressão aqui. Você vai substituir esse campo aqui na sua equação de onda, vai manipular aqui, esse cara vai abrir, ó, quem é zero? Aí isso aqui é elevado aí, produto escalar de K, vai substituir K aqui dentro, vai substituir o R. Quando você substituir esses caras aqui dentro, vai lá, faz um monte de continha, você vai decompor e descobrir quem são as componentes escalares aqui do meu campo elétrico. Essas componentes escalares estão aqui. X, Y e Z. Tem essa estrutura onde a amplitude na direção X, Y e Z multiplica senos e cossenos. Tem uma parte que depende apenas da posição, Kx, Ky, Kz, e tem uma parte temporal, ômega-t. Aí você vai pegar esses 3 componentes e substituir aqui na sua equação de onda. Faz para uma componente, né? Para uma direção, desculpa. Na direção I, chapéu, você tem aqui as componentes X. Se fizer para uma, você vai ver que é muito semelhante para outra. Aí você já vê que quando muda seno e cosseno, já vai saber qual é que muda. Essa é uma conta que a gente faz uma vez na vida, lá no curso de eletromagnetismo clássico, e guarda, que em algum lugar, um dia, você vai precisar. É interessante aqui, eu estou colocando uma notação compacta para dizer quem são esses KI. Lembra, K, vetor, é o vetor de onda, cujas componentes eu associo ao meu número de onda aqui. Então, tem essa relação. KI é igual NI π sobre A, onde I é x, y, z, para indicar as coordenadas, que eu vou ter kx, ky e kz. Então, eu vou ter nx, ny, nz. nπ sobre A. E quem é esse n? Esse n, ele é um inteiro positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até tanto de frequência que você quiser analisar aí. E eu também tenho uma outra expressão que é por conta dessa condição de contorno aqui sobre o campo elétrico. Essa condição aqui, quando você colocar aqui, for tirar o divergente nada mais é do que uma derivada parcial. Então, vai em cada direção. Del x, vai ter o del x, del y, del z, atuando cada uma na sua respectiva condição. Equação, desculpa. Quando você fizer isso, você vai encontrar essa expressão aqui. O somatório de KI é 0 e I tem que ser igual a 0. Então, a partir dessa expressão aqui, você chega nessa. Ou seja, o que é o somatório? Kx é 0x mais KY é 0y mais Kz, a amplitude em Z. Isso tem que ser igual a 0. Tá, mas para que serve isso aqui? Bem, com essa condição eu consegui resolver meu problema com ondas planas, cheguei nessas equações 1, 2 e 3. Com as condições de contorno,
e aqui a minha equação de onda, obtenho essas duas equações. Com essa equação aqui do divergente do campo elétrico igual a zero, eu obtenho essa equação 4. Quando eu substituir essas equações de 1 a 4 lá na minha equação de onda, do tipo de D'Alembert, eu vou ter uma condição para a solução de ondas estacionárias dentro da cavidade. É aquela coisa, girar a manivela, né? Você vai pegar isso aqui e vai substituir aqui agora. Quem é esse cara? Você vai ter a componente x, y e z. O divergente é a segunda derivada. Quando você fizer a segunda derivada desse cara, vai lá, vai substituindo. Quando você introduzir essa condição aqui, vai ter um monte de termos que vão se cancelar. E no final das contas, quando você substituir esse cara aqui, e lembrando aqui essas relações entre a velocidade da luz e ômega aqui, que é a frequência angular, que você vai substituir nessas equações aqui, ó, ômega. Aí você vai encontrar, para ter uma solução estacionária dentro da cavidade, essa é a condição. Que a raiz de nx ao quadrado mais ny mais nz, tudo ao quadrado, é igual a 2a sobre lambda. Esse n pode ser, onde ni aqui pode ser x, y, z, é um número inteiro e pode sempre discreto, né? 1, 2, 3 e tudo mais. Só que nós já verificamos isso aqui, ó, tem a cara de ser um módulo de um vetor, né? Como é que você tira o módulo de um vetor em coordenadas cartesianas? Tira a raiz das suas componentes ao quadrado. Essa condição aqui é muito interessante, porque ela permite, eu vou chamar isso aqui, esse módulo aqui, como o número de modos permitidos em cada direção. Na direção nx, eu tenho uma certa quantidade de modos de oscilação permitidos. Aqui, quando você tem a sua onda ela é tridimensional. Você vai ter que decompor a parcela dela, que vai lá na direção z, como a gente aprende sempre, né? Vai decompor o que está em x e y, cada ponto dela. Então, você vai ter uma associação entre essa onda nesse espaço x, y, z, que eu vou chamar aqui de espaço real. Com cada posição aqui da onda nesse espaço real tem uma correspondência nesse espaço, que agora depende de nx, ny, nz. E é discreto, ó, em cima desses pontos discretos que eu estou variando aqui. Lembra que K é igual a N π sobre A. Então, se for, vou deixar cair, né? Pode ser x, y e z aqui. Então, geralmente, nos livros a gente encontra em termos de K. Se você pegar esse cara aqui e multiplicar por π sobre A, todas as componentes, você vai encontrar o seu vetor K. E a gente chama esse cara aqui de espaço recíproco. E observe que uma variação contínua no espaço real, por conta da radiação estar confinada numa caixa, eu vou ter uma solução aqui no meu espaço recíproco discreta, que vai variar discretamente, em múltiplos dessa quantidade aqui, π sobre A. Você tem π sobre A, aí 2π sobre A, 3π sobre A e assim por diante. E cada ponto do espaço vai ter, como aqui eu tenho um vetor posição R, que tem coordenadas x, y e z, aqui eu tenho um vetor n, que eu estou considerando com coordenadas nx, ny e nz. Só que esses n's são discretos. E para que serve isso? Para eu calcular o número total de modos permitidos na cavidade. Eu quero saber quais são as possibilidades de onda. É qualquer onda que pode estar aqui dentro?
Não, radiação confinada, problema de um valor de contorno. Não é qualquer onda que está aqui dentro, apenas ondas estacionárias podem estar dentro da cavidade. Ondas estacionárias implicam nessa solução 5. Como é que eu vou calcular o número total de modos permitidos na cavidade? Eu vou chamar de N. Isso é igual ao volume do octante positivo, já explicar o que é isso, multiplicado pelas duas polarizações possíveis. Pensa assim, esse vetor N, ele define uma esfera aqui. Então, a priori, eu tenho uma esfera. Esse vetor N, saindo do centro aqui e indo até a borda, está lá numa esfera. Entretanto, N, se aqui são os eixos positivos, NX, NY e NZ, esse N não pode estar aqui na parte negativa, porque é uma condição que a gente encontra resolvendo aquela equação de onda, que N só pode ser positivo. Então, você já descarta toda essa parte de baixo, o hemisfério de baixo da sua esfera. Sobrando essa parte de cima da melancia, você vai cortar em 4. E você vai querer só essa parte aonde o N pode ser positivo. Por isso que é um octante positivo. 1/8 do volume da esfera. Só que ao invés de eu considerar esse raio R, eu estou considerando um vetor N. Qual é o volume dessa esfera aqui? 4/3 de πr ao cubo. Só que nesse caso não é R, é quem? N. E quem é N? É o módulo do meu vetor N aqui. E esse módulo é igual à raiz das componentes ao quadrado. Opa! Já matei. Está aqui, ó, 2A sobre lambda. A é quem? É a dimensão da cavidade. Lambda, o comprimento de onda associado, que eu estou querendo saber qual é o número total de modos permitidos na cavidade, vai depender do comprimento de onda ou da frequência. Ah, por que eu estou multiplicando esse resultado? Aqui já entenderam, né? Tem que ser o octante positivo. Por 2. Por duas polarizações possíveis. A condição de parede perfeitamente refletora anula a componente paralela do campo elétrico, mas não a componente perpendicular. Imagina que essa onda está se propagando aqui. Quando chega aqui, você inverte, ela inverte a fase de propagação, porque tem uma reflexão, a parede é refletora. Toda vez que a gente tem uma reflexão aqui, a gente vai ter uma mudança na polarização da onda. Por isso que ela inverte a fase aqui e propaga para o outro lado. E ela vai ficar nesse sentido. Por quê? Porque se a onda estava se propagando, eu vou desenhar só a componente perpendicular do campo elétrico. A componente perpendicular vai ter que ser invertida para esse campo voltar. Então, para inverter essa componente, a gente inverte a fase, ou seja, há duas polarizações possíveis para cada comprimento de onda. Então, para cada comprimento de onda permitido dentro da cavidade, eu sempre vou ter duas polarizações possíveis. Por isso que eu preciso multiplicar por 2 aqui. Pois bem, multiplica aqui, simplifica, π sobre 3, n ao cubo. Quem é n? Joga esse cara aqui, vai dar 8a ao quadrado. Opa, desculpa, 8a ao cubo, né? N ao cubo, a vezes a vezes a. É o volume, né? Você pega a vezes a vezes a. A ao cubo é o volume da minha cavidade.
Então tá aqui, 8π sobre 3 lambda ao cubo. Essa expressão aqui, o Planck obteve em 1900. 1900 ou 1899, se não estou enganado. Aqui. Ok, só que esse número total de modos permitidos, às vezes não é a melhor expressão para mim. Eu quero saber qual é o número de modos permitidos por unidade de comprimento ou unidade de frequência, ou seja, a densidade de modos permitidos. Então, a densidade de modos variando ou com a frequência com o comprimento de onda ou com a frequência. Pega essa fórmula aqui e deriva com relação ao comprimento de onda. Vem um menos, né, que vai lambda menos 3. Desce o menos 3, cancela com o 3. Ó, de qualquer maneira, esse 3 vai cancelar com esse. Sobra o menos lambda menos 1. Aqui, o expoente 3 menos 1, 4. Ou você pega esse cara aqui e substitui lambda. Se C é igual a lambda ni, lambda é igual a C sobre ni. Fração sobre fração, multiplica a primeira, inverte a segunda, deriva com relação à frequência. Vai ter um lambda ao cubo aqui em cima. Se eu for na representação da frequência, vai ter um lambda ao cubo. Vem 3, cancela com 3, ni ao cubo menos 1, ni ao quadrado. Então agora eu tenho a minha densidade de modos permitida na cavidade, em função ou do comprimento de onda ou da frequência. Essa é uma fórmula importante. Eu chamo a atenção que quando essa expressão aqui, o Lord Rayleigh, ele foi reobter isso aqui em... não sei, foi em 1905, se não estou enganado. O Lord Rayleigh obteve isso aqui em 1905. Quando ele foi reobter, ele esqueceu de utilizar só o volume do octante positivo. Aí aqui ele obteve um 64, que foi rapidamente corrigido pelo seu colega de trabalho 1 mês, 2 meses depois, que era o James Jeans. Só para ver depois que vai ter a lei de Rayleigh-Jeans, que eu vou comentar no final. Pois bem, com esses resultados, lembra que o Planck já sabia qual era a expressão correta, que tinha que dar a expressão do Lord Rayleigh no certo limite e a lei de Wien em outro. Porque o Rubens foi na casa dele lá no dia 7 de outubro, conversou com ele, e lá no dia 19 de outubro ele apresentou os resultados, interpolando, né, a expressão, tanto a expressão de Rayleigh quanto a de Wien. É isso que nós vamos fazer aqui. Já em 99, ele tinha derivado uma relação entre a densidade de energia e a energia média do conjunto de osciladores, que representava os átomos na cavidade no equilíbrio termodinâmico, que é a expressão 8. Ou seja, a minha densidade de energia, que está associada diretamente com a radiância espectral, é igual à densidade de modos permitida na cavidade, que multiplica a energia média desse conjunto de osciladores, então a energia média de cada modo sobre o volume. É uma densidade de energia também aqui. Esse dN, dni, eu acabei de mostrar aqui, essa expressão aqui, ó, expressão 7. Resta agora calcular quem é a energia média do oscilador harmônico. Aqui que está o pulo do gato do Planck. Ele poderia ter considerado a via clássica utilizando o teorema da equipartição de energia, onde a energia média de um oscilador harmônico simples lá é Kt, que eu mostrei isso na aula passada, né? Entretanto, ele seguiu um outro caminho. Se ele seguisse esse caminho, ele ia chegar lá onde o Lord Rayleigh chegou, né? Na catástrofe do ultravioleta. Ele escolheu analisar esse problema através da entropia. Isso porque ele já tinha familiaridade, a tese de doutorado dele foi uma releitura do trabalho do von Clausius sobre a segunda lei da termodinâmica e como ela poderia ser, as suas implicações com relação à entropia termodinâmica dos sistemas. E aí
ele utilizou esse conhecimento para tratar esse problema aqui. O que ele sabia? Lá em 7 de outubro, ele já sabia que para altas frequências, ou seja, quando o Ni sobre a temperatura é muito maior do que 1, que é a mesma coisa que eu falar comprimento de ondas curtos, um ao inverso do outro, a lei de Wien é válida. A lei de Wien já estava estabelecida. Uma constante, frequência ao cubo, é elevado a menos uma outra constante vezes a frequência sobre a temperatura. Então, tá bom, vou trabalhar com esse limite aqui. Se no limite de altas frequências, ele vai igualar a lei de Wien com a expressão que ele já tinha, que ele calculou, para poder obter quem? Quem é esse cara aqui? Através da entropia. Tá aqui, ó, iguala os dois, joga para o outro lado, manipula, até que você vai chegar aqui e tirar o log, né? O log de um lado, log natural de um lado, log natural do outro, tá aqui. O log de E na base E dá o próprio expoente. Então, aqui vai dar menos Bni sobre T. Você joga menos Bni para o outro lado. Tá aqui, ó. Vai o inverso. 1 sobre Bni, log natural do argumento aqui, que eu estou analisando. 1 sobre T. Ok. Guarda essa expressão 9 aí, porque o inverso da temperatura está associado aos meus potenciais termodinâmicos. Ao considerar a primeira e a segunda lei da termodinâmica, quando eu escrevi, acho que na aula que eu fiz a dedução da lei de Stefan Boltzmann, a entropia como sendo uma função de estado e tudo mais. Quando você derivar a entropia com relação à energia interna a volume constante, o resultado vai ser 1 sobre T. Isso aqui é a capacidade térmica do sistema. Aqui, capacidade térmica a volume constante, né? Posso ter a pressão constante e tudo mais. Então, você compara com a equação que eu acabei de obter aqui, ó, de 1 sobre T, que é essa equação 9. Quando você comparar aqui, vai estar a derivada da entropia com relação à energia interna. Joga esse du para o outro lado, integra dos dois lados. Já fiz continha desse tipo. Aí você vai integrar a entropia de 0 até uma entropia, tá? Aqui S. E vai ter a integral dessa expressão aqui, o logaritmo de uma constante vezes a função. Seria a integral do log de ax dx, quando você for olhar lá nas tabelas de integrais. Esse alfa não é bem uma constante, né? Porque está dependendo da frequência. Mas é porque a frequência, nesse caso aqui, eu não estou integrando na frequência, estou integrando na energia. Então, para esse caso aqui, se comporta como uma constante. Aí você lembra lá como é que eu faço a integração de uma constante vezes a variável. Isso dá a variável vezes o log natural da constante vezes ela, menos a própria variável. Coloquei em evidência aqui. Isso aqui é tabela de integral. Vai lá olhar. Então, resolve aí. Então, estabeleci o quê? Que a partir da primeira e segunda lei da termodinâmica, eu obtenho a capacidade térmica do sistema e a partir dela eu consigo determinar uma expressão para a entropia que seja proporcional ao logaritmo da energia interna. Então, eu tenho algumas situações. Se a primeira derivada é 1 sobre T, e a segunda derivada da entropia? Pega essa entropia aqui. Por que isso é importante? A segunda derivada da entropia está dizendo como a capacidade térmica do sistema está variando. Essa segunda derivada, quando você tirar aqui, vai lá, aplica a regra da cadeia. Derivada da primeira, multiplica pela segunda. Aí, quando você fizer isso, deriva de novo. Tinha sobrado um log natural aqui. Pega o log natural, derivada do log natural, 1 sobre U. Vai ficar aqui, o que sobra é isso, menos 1 sobre Bni, aí essa energia média aqui. Está aqui o meu expoente. Ou seja, um resultado importante
nesse limite que a gente está trabalhando de altas frequências. Lembra que a gente está no limite de quê? Altas frequências, comprimentos de onda curtos. Nesse limite, eu encontro que a minha variação da capacidade térmica do sistema é proporcional ao inverso da energia média associada a esses osciladores no modelo de Planck. Vou fazer a mesma coisa considerando o outro limite, que é o limite para baixas frequências. Ni sobre T muito menor do que 1. Baixas frequências é a mesma coisa dizer que eu tenho comprimentos de onda longos. Opa, nesse limite, a gente sabe que quem é válido é a lei do que o Lord Rayleigh obteve. Essa lei, a gente viu lá que a radiância espectral é proporcional à temperatura nesse limite de baixas frequências. Então você compara esse resultado lá com a equação 8. Para igualar, que vai dar lá, né, a equação 8 era 8π νe ao quadrado sobre c ao cubo, a energia média associada a um modo de oscilação, é igual. Como é proporcional, eu coloquei uma constante de proporcionalidade aqui, C. Ok, então eu coloquei todos esses caras aqui, essas constantes, e a frequência, que no caso não vai importar para mim aqui, dentro desse beta, só para não ficar carregando isso aqui. Ou seja, eu encontro uma relação entre a energia média de um modo de oscilação aqui, associado lá na minha, que está associado aos átomos que estão oscilando na minha cavidade e vão ter uma radiação que vai se propagar para o ambiente, proporcional à temperatura. Joga esse cara para o outro lado, joga esse cara para o outro lado. Vai ficar isso aqui. 1 sobre T é igual a beta sobre essa energia média aqui. Opa! Mas quem é 1 sobre T? É a capacidade térmica do sistema. Pronto. Agora eu vou tirar minha entropia. Quando eu tirar minha entropia, fizer aqui a segunda derivada desse valor, nós vamos encontrar o quê? Que no limite para baixas frequências, a minha variação da capacidade térmica, representada pela segunda derivada da entropia com relação à energia interna do sistema, é proporcional a menos 1 sobre essa energia aqui, essa média da energia ao quadrado. Observa como muda a potência. Altas frequências é com o inverso de U. Baixas frequências com o inverso de U ao quadrado. Falou, poxa, eu preciso conciliar essas duas expressões. Qual é a proposição que o Planck faz? Olha, ele quer obter a expressão mais simples para a minha energia média lá, de um modo de oscilação, que satisfaça a segunda lei da termodinâmica. Tem que satisfazer a segunda lei da termodinâmica. Essa é a imposição dele. A segunda lei da termodinâmica tem como implicação que a minha entropia seja proporcional ao log da energia interna. Tá bom. Então, qual é a expressão mais simples que ele pode imaginar? Ele falou, olha, tem que ser uma expressão como a minha expressão 12. Uma expressão que garanta que a segunda derivada da entropia com relação à energia interna seja do tipo menos 1 sobre energia interna que multiplica esse fator alfa mais essa energia. Por quê? Porque se for assim, na hora que eu integrar, vai dar uma expressão desse tipo aqui. Quem é esse alfa? Esse alfa, ele sabe dos dados experimentais e como eu estava mostrando aqui, que tem uma certa dependência com a frequência. Então, como vai ser essa dependência, a gente vai já verificar. Se a gente sabe que a primeira derivada da entropia com relação à energia interna a volume constante, capacidade térmica do sistema. Ok. Pega esse cara aqui e integra ele uma vez. Quando você jogar um du para cá e integrar, vai sobrar ds du. Essa integral de 1 sobre u é o log natural. Então, vai lá, aplica a regrinha aqui para fazer a integração, separa essas duas, essa multiplicação aqui, você vai chegar numa expressão dessa. Como tem um menos aqui, tem essa divisão, né? O log da subtração é igual ao log da divisão aqui.
Quem é esse beta? Esse beta aqui é só uma constante de integração. Então, esse cara aqui é uma constante de integração. Que eu não estou definindo os limites de integração. Bem, eu preciso achar quem é essa expressão, né? Para determinar o beta, eu lembro o limite de altas temperaturas. Se você tomar o limite quando t tende ao infinito, beta obrigatoriamente tem que ser zero, porque você vai ficar com a coisa 1 sobre o infinito é igual. Essa coisa aqui que depende do log natural aqui de alfa mais u sobre u mais beta. 1 sobre infinito é zero, então tem que dar zero igual a zero. Esse cara aqui, homogeneidade, lá do curso de Física 1. Esse cara aqui tem que ser zero e esse cara aqui tem que ser zero. Então, como eu posso impor esse limite de para altas temperaturas, obrigatoriamente eu encontro que beta tem que ser igual a zero. Assim, como é que vai ficar a minha expressão? Jogo o alfa para o outro lado. Alfa sobre t é igual ao log natural de alfa mais u sobre u. Tira a exponencial dos dois lados. E elevado a alfa sobre t é igual a e elevado ao log desse argumento. Usa a propriedade, dá o próprio argumento. Está aqui. Então, pega esse cara aqui e divide, né? Vai dar alfa sobre u mais 1. Jogo 1 para o outro lado. Menos 1. Pronto. Isola. Eu poderia estar desde aqui carregando uma média aqui. Eu só não estou carregando para não ficar sobrecarregando a notação. Para dizer que isso aqui é a minha energia média e tudo mais. Então aqui eu decidi colocar, só para não carregar a notação. Então a energia média associada a um modo de oscilação aqui nesse modelo é igual a esse alfa dividido por E elevado a alfa sobre t menos 1. Opa! Agora eu vou substituir lá na minha equação 8. Quando você substitui na equação 8, está aqui, ó. Lembra? 8π c ao cubo n ao quadrado. Encontra esse tipo de expressão. Mas o Planck precisava determinar esse alfa. Por que ele sabe que alfa tem que ser uma função da frequência? Porque eu já calculei anteriormente e vi que aquelas constantes dependem da frequência. Mas como é que é essa dependência? Essa dependência é linear. Agora eu vou colocar um sinal de proporcional aqui, que não tentar fazer diferente de um alfa. Tá, mas para dizer que esse alfa é igual a uma constante vezes a frequência. A dependência é linear. Tirar esse C para vocês não pensarem que é a velocidade da luz. Vou colocar aqui um valor qualquer aqui, Czão. Por quê? Porque você tem que olhar a lei de Wien. E quando você olha a lei de Wien na representação da frequência, necessariamente aqui tem que ser n ao cubo. Então, a lei de Wien, nos limites que ele estava tratando, representa, ela é utilizada quando você está lá no regime de altas frequências. Então, tem que ter esse cara aqui. Logo, ele sabia que esse ni tinha que ser, ou desculpa, esse alfa tinha que ser, aqui eu não coloquei, chamei de B, ó. Então deixa eu apagar aqui e colocar B. Esse alfa tem uma constante vezes a frequência. Quando você substitui aqui, pegar esse B, 8π sobre C ao cubo, ele chamou de A e deixou esse alfa como sendo B vezes ni sobre T. E assim ele encontrou aquela fórmula que ele apresentou no dia 19 de outubro. Agora nós temos que analisar aqui agora a dedução dessa fórmula empírica, que é o que ele apresentou 2 meses depois. Pois bem, qual era o modelo de interação da radiação com a matéria que o Planck usou? Ele utilizou o modelo da radiação confinada, que entrava em ressonância com os átomos da parede. Dessa maneira, a energia absorvida no interior da cavidade, né, era absorvida pelos átomos da parede, que oscilavam com uma certa frequência
e emitiam essa energia interna para fora da cavidade. Aqui nós temos que fazer algumas considerações. Na minha cavidade, eu vou ter lá nas paredes N osciladores com uma determinada frequência. Então, vou ter 50 osciladores com a frequência de 10 Hz, 1000 com a frequência de 100.000 Hz e por aí vai. Então, sempre vai ter um certo número de osciladores com uma certa frequência. Se eu quiser saber a energia total do sistema, eu preciso saber essa energia total depende do número de osciladores. É igual a esse número de osciladores vezes a energia que eles têm. Eu vou substituir essa energia total do sistema como sendo um número P vezes uma quantidade de energia. Então, aí vai ser a minha energia total do sistema. Essa suposição aqui, P é um número inteiro bem grande. E você está calculando a energia total do sistema. Se ela é igual a esse número total de átomos que você vai ter aí nas paredes da sua cavidade, é um número bem grande. Mas quem é esse epsilon? Esse epsilon aqui é um elemento finito de energia, uma certa quantidade. Daí vem a palavra em latim para descrever isso, quantum. A menor quantidade do algo que eu estou tratando. Ou seja, a menor quantidade de energia. Então, a minha energia total do sistema é esse número inteiro vezes essa certa quantidade de energia que cada oscilador possui. Ok, quais são as considerações que Planck faz a respeito da entropia? Bom, também, se tem energia, vai ter entropia. A energia total está aqui, equação 15. A entropia total do sistema, também ele vai considerar que isso é igual o número de osciladores que eu tenho com uma certa frequência, vezes a entropia desse oscilador. Então, tem uma entropia. Qual é o número de osciladores que eu tenho com essa certa entropia? Está aqui, N. Multiplica, você vai ter a entropia total do sistema. Como eu encontro? Joga esse cara para o outro lado. Ó. Vai ficar Sn sobre N. Só que eu sei qual é a entropia total do sistema. A entropia total do sistema é dado pela entropia de Boltzmann. K vezes o log de W. Quem é esse Wn aqui? Vou já explicar. Essa expressão aqui, ó, já era conhecida, que é a entropia termodinâmica. Eu não vou deduzir aqui porque isso é deduzido nos cursos de termodinâmica e física e estatística, né? Então, K log de Wn. Quem é esse Wn? Quando a gente está tratando lá no ensemble microcanônico, a gente vê, né, que esse Wn ele é o número de estados acessíveis para a energia do sistema. Ou seja, ele tem uma representação probabilística de como a energia do sistema pode estar distribuída. Porque lembra, cada osciladorzinho pode ter uma frequência de oscilação. Cada frequência representa um modo como ele pode vibrar. Pode ser assim, pode ser com uma frequência maior ou menor. Então, isso vai ter impactos na energia do sistema. Esse W nada mais é do que esse número de estados acessíveis para a energia do sistema, porque tem certos estados que não são acessíveis para a energia. Uma outra maneira de eu falar quem é W é em termos desse elemento finito de energia. Ou seja, esse Wn ele é o número de modos como eu posso distribuir P elementos de energia epsilon entre N osciladores. Você tem uma certa quantidade de energia, P vezes E, e você vai distribuir essa energia entre N osciladores. De quantas maneiras possíveis eu posso distribuir? Eu tenho certas probabilidades envolvidas. Então,
Em suma, para resolver o problema aqui da radiação de corpo negro, determinar o número de estados acessíveis para a energia do sistema é fundamental para poder ter a entropia e fazer a análise da nossa energia do sistema, que é isso que a gente quer, estabelecer a relação entre a energia com a entropia. Ah, sim, esse número de estados acessíveis ele tem um caráter probabilístico, porque a energia, quando você vai analisar do ponto de vista microscópico no seu sistema, ela vai estar distribuída de acordo com a função, e essa função de distribuição tem um caráter probabilístico. Volta lá nos suas anotações lá do curso de termodinâmica. Outra característica dessa modelagem que o Planck propõe é que eu tenho um número de osciladores. Esse número de osciladores ele é distinguível, ou seja, eu tenho o oscilador 1, eu tenho o oscilador 10, eu tenho o oscilador de número 50, é um número associado. Então, o número de osciladores, isso é distinguível. Eu consigo distinguir qual é o oscilador que está com uma certa frequência de oscilação Ni. Ah, é esse aqui, ó. Então, eles são distinguíveis. Já esse outro oscilador aqui, ele tem uma outra frequência diferente, que eu vou chamar aqui Ni2. Esse aqui, Ni1. Então, frequências diferentes, né, de oscilação. Ok, então eu posso associar isso aqui ao meu oscilador. Então, eu vou dar um índice para ele. O N1 é diferente do N2. São distinguíveis. Mas, se eles tiverem o mesmo elemento de energia, significa que essa energia é indistinguível. Epsilon. Se esse cara aqui tem uma certa quantidade de energia, N2 tem uma certa quantidade de energia Epsilon, ou desculpa, N1 tem uma certa quantidade de energia Epsilon, e N2 também tem uma certa quantidade de energia Epsilon, eu posso dizer que essa energia é diferente dessa? Não, é a mesma coisa. Então, esses elementos de energia são indistinguíveis. Lembra, é o mesmo, é a menor quantidade possível e são indistinguíveis. Isso é fundamental para eu poder obter quem é essa distribuição de probabilidade associada aos estados de energia do sistema. Vamos obter o nosso Wn. Para obter esse Wn, eu vou colocar um exemplo aqui. Suponha que você queira distribuir 3 bolas idênticas em 3 caixas diferentes. Então, eu tenho 3 bolas iguais para distribuir em 3 caixas diferentes. De quantas maneiras eu posso fazer essa distribuição? Ora, esse é um problema de distribuição de probabilidades que eu tenho aqui, onde P é igual a 3, ou seja, o número de elementos indistinguíveis que eu tenho, 3. Vou distribuir esses 3 elementos indistinguíveis em 3 situações distintas, onde eles são distinguíveis. Eu posso fazer... Aqui são um número de caixas, ó. Aqui são as caixas. Ó. Vou colocar aqui as... Eu tenho a caixa 1, a caixa 2 e a caixa 3. Ou seja, eu consigo diferenciar a caixa 1 da caixa 2 e da caixa 3. Entretanto, eu quero distribuir 3 bolas idênticas. Eu vou falar que bola, para a gente agora, vai ser o nosso epsilon. Eu posso colocar as 3 bolas na caixa 1. Posso colocar as 3 bolas na caixa 2. 3 bolas na caixa 3. Uma na caixa 1, 2 na caixa 2, uma na caixa 1, 2 na caixa 3, 2 na caixa 2, uma na caixa 3, uma na caixa 2, 2 na caixa 3, distribuir uma bola para cada caixa, ter 2 bolas na primeira caixa e uma na segunda, 2 na primeira bola
e uma na terceira. Ou, desculpa, 2 bolas na primeira caixa e uma na terceira. Aqui eu coloquei todas as formas que eu posso distribuir 3 bolas idênticas em 3 caixas. Aqui eu tenho o número de estados acessíveis desse problema. Quantos são? 10. W igual a 10. Então é a partir daí que a gente vai ter uma... Eu não vou mostrar a dedução probabilística para obter o W, porque isso está lá nos cursos de termodinâmica. Pega o Salinas, o Reif de Física e Estatística, que eles apresentam lá. Mas já deu para entender que esse número de estados acessíveis para a energia do sistema é dado por uma distribuição de probabilidade. Aqui o numerador está associado a um arranjo. De quantas maneiras eu posso arranjar essas bolas, ou seja, eu tenho um número agora de P de energia, associado à energia, em N osciladores, N-1 osciladores, desculpa, dividido pela combinação deles. Pode ver, a combinação está aqui, ó. Fórmula de combinação associada com a fórmula de arranjo. Vai lá que não é difícil não. Reif faz isso aqui em meia página. Sabendo a expressão para o número de estados acessíveis para a energia do sistema, eu vou substituir lá na minha equação, que eu tinha o log de Wn. Substituir aqui. Putz, mas aqui eu tenho uma situação que envolve números muito grandes. Lembra? N e P são números inteiros muito grandes. Isso é uma salvação para a gente. Porque quando eu tenho números muito grandes, né? P e N são números muito grandes, a gente pode utilizar uma aproximação para resolver essa função logarítmica aqui. Qual é a aproximação que a gente utiliza? É a aproximação de Stirling. Também está lá, Reif apresenta isso aqui num apêndicezinho, curtinho. Não estou preocupado em deduzir isso. Mas lembre que para esse tipo de logaritmo de função fatorial, que envolve arranjo e combinação, eu posso utilizar a aproximação de Stirling quando eu trato com esses argumentos grandes. E o que essa expressão diz? A fórmula de Stirling, ou a aproximação de Stirling, diz que o log de m fatorial é aproximadamente m log natural de m quando esse m é muito maior do que 1. Ou seja, para m grande, você transforma uma expressão fatorial numa expressão de multiplicação. Isso vai ajudar. Onde tiver aqui log de n menos 1, log de 1 já é 0, né? Então, só estou me situando aqui. Eu vou substituir essa expressão aqui. Vou utilizar ela, na verdade, né? Onde tiver e vai... Eu vou abrir aqui nessa expressão, ó. Eu tenho log natural de n mais p fatorial aqui em cima. Vai estar n mais p log natural de n mais p, utilizando essa expressão aqui. Embaixo, tem o log natural de p fatorial. Como eu estou fazendo o log da divisão, é a mesma coisa que o log aqui, quando sobe, fica menos, né? Menos p log de p. Aqui é a mesma coisa. Menos n log de n. Aqui onde tem 1, já sabe, né? Vou pegar lá o log de 1 igual a 0. Vou jogar esse n para dentro dessas expressões. Está multiplicando 1 sobre n, joga aqui. Aqui eu coloquei só em evidência, ó. Tirei o n para cá. Fica n1 mais p sobre n. Aí esse n aqui entra aqui embaixo, p sobre n. E aqui entrar um n sobre n, 1. De novo, aí vai utilizando aqui, ó, 1 vezes o log, eu vou multiplicar, né? 1 vezes o log
de N, depois 1 vezes vai aplicar a distribuição. Se lembra que o log da multiplicação é igual ao log da soma, depois você vai abrindo aqui, vai ficar o log de N, log natural de 1 mais P sobre N, depois Pn, que multiplica log natural de N, mais Pn, que multiplica o log natural. Era para ter um P sobre N. Aqui, eu estou pegando P sobre N e já jogando para esse lado aqui. Ó. Tá aqui. Mais. Aí mais, estou continuando na outra linha aqui, mantendo os outros dois log negativo. Pronto, simplifica. Menos com mais, já cancela aqui. Depois, pega esse cara, coloca em evidência com o outro aqui. Ó. Tem 1 sobre P sobre N, coloca em evidência. Vai ficar 1 mais P sobre N que multiplica o log. Ó, tem 1 vezes esse cara, dá esse primeiro aqui. Depois Pn, log desse cara, dá esse cara aqui. E aqui eu coloquei Pn em evidência. Menos Pn log de P está aqui. Menos com menos vai dar o mais e vai dar esse segundo log. Só estou simplificando. Adiante. Pega a expressão 15 que tinha. A expressão 15, para não ter que voltar lá, era isso aqui. P epsilon é igual a NU. Joga o N para esse lado, epsilon para o outro, dá isso aqui. Quando eu substituir nessa equação que eu acabei de obter aqui, ó, P sobre N, P sobre N, P sobre N, eu encontro a expressão 19. Opa, eu estou no caminho. Fazendo as considerações que o Planck faz, eu encontro que a minha entropia está relacionada com a função logarítmica da energia interna do sistema, assim como tem que ser como consequência da segunda lei da termodinâmica. Mas dá para ficar melhor. Lembra que da primeira e segunda lei eu tiro a capacidade térmica do sistema, então vou derivar esse cara aí. 1 sobre T é igual à derivada dessas expressões. Derivada, quando você for fazer aqui com relação a U, aqui vai sobrar 1 sobre epsilon. Como vai ter 1 sobre epsilon aqui, eu já tirei em evidência para cá. Log natural, vai tirando a derivada aí. Aí aqui aplica a regra da cadeia e tudo mais. Cancela esse cara com esse cara. E o log, aqui a diferença dos logs é igual ao log da divisão. Pronto. Coloquei esse K sobre epsilon em evidência aqui, ó, que está multiplicando aqui nos dois. Está aqui. Pronto. Mantém a primeira, multiplica o inverso da segunda e encontra epsilon sobre U mais 1. Joga esse cara aqui para o outro lado, vai ficar epsilon sobre Kt igual ao log de epsilon sobre U mais 1. Opa! Eleva todo mundo a exponencial. A exponencial de epsilon sobre Kt é igual a epsilon sobre U mais 1. Isola quem é o U. Assim eu encontro quem é a energia associada aos osciladores que o Planck considerou aqui em ressonância com a radiação dentro da cavidade. Esses osciladores que estão na parede, os átomos da parede oscilando, oscilam com essa energia aqui. Só que, para ajudar a ajustar essa curva aos dados experimentais, esse epsilon necessariamente tem que ser o quê? É um elemento de energia, e esse elemento de energia tem que ser proporcional à frequência de oscilação desses osciladores harmônicos, que é o modelo que eu estou utilizando
para os átomos estarem oscilando aqui em torno de uma posição de equilíbrio. Lembra? Oscilador harmônico simples. Para transformar numa igualdade, ele colocou uma constante, que a gente chama de constante de Planck. Então, a energia associada a cada oscilador na parede da cavidade é dada pela expressão 22, que você volta lá na expressão 8 da radiância espectral e encontra qual é a radiância espectral associada a um corpo negro. Ufa! E aí ele ganha um prêmio Nobel, né? Fazer algumas considerações a respeito dessa expressão de Planck. Como eu já falei, é uma lei universal que serve para descrever a radiação de um corpo que é emitido devido à sua temperatura para qualquer frequência e tudo mais. Se aplica desde corpos de baixa temperatura, altas temperaturas, baixas frequências, altas frequências, se adequa muito bem aos dados experimentais. Mas algumas considerações. Classicamente, a gente sabe que a energia de um oscilador harmônico ela está associada ao quadrado da amplitude e o quadrado da frequência. Está aqui, ó. É só lembrar, lá do curso de Física 2, a gente foi introduzido ao oscilador harmônico simples. Imagina que você tem aqui um sistema massa-mola. Essa massa oscila em torno da região de equilíbrio aqui. Então, uma hora você tem ela indo para cá, depois ela vai para cá. Considera que ela está na sua posição máxima, quando está aqui, quando ela estirou aqui, está vindo. Ou então, vamos fazer melhor, peraí. Como eu coloquei ali em termos da frequência, quando ela passa bem aqui na posição de equilíbrio, a velocidade dela é máxima, né? Então lembra, eu tenho, como é que eu descrevo aqui isso em uma dimensão? X é igual, esse meu X ficou horrível, peraí. X é igual a amplitude de oscilação vezes o seno de ômega t, da frequência de oscilação. Aqui está a equação do oscilador harmônico simples. Quem é a velocidade? Deriva esse cara, né? Derivada do seno, cosseno. Então vai ter vezes a derivada aqui, né? A ômega cosseno de ômega t. Quando é que essa velocidade é máxima? Quando esse cosseno é igual a 1. Então aí eu vou ter a minha velocidade máxima. A ômega. Nessa situação, a energia total aqui do sistema vai ser a minha própria energia cinética. Quem é a energia cinética? Meio de mv ao quadrado. Nessa situação é a velocidade máxima. Isso é igual, colocar m sobre 2, a ao quadrado, ômega ao quadrado. Ou seja, classicamente, a energia de um oscilador harmônico depende da amplitude e da frequência ao quadrado. Só que para explicar a natureza da radiância espectral, Planck teve que admitir o quê? Que os osciladores dele aqui, que ele fez um modelo de esses dipolos flutuantes, oscilando aqui na parede do corpo negro que ele está considerando, tem uma energia que é o quê? Proporcional à frequência. Então é um h-ni aí, para dizer que... Opa! Lembra que há uma relação, né, entre ômega igual a 2π sobre ni. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? É igual a h sobre 2π ômega. Poxa! Essa energia não tinha que ser igual a essa amplitude ao quadrado e a frequência ao quadrado? Aqui é linear. Por que ele fez isso? Porque a natureza, os dados experimentais impunham que esse cara tinha que ser assim.
Não é porque ele quis. Ele fez, a priori, como um truque matemático, né? A gente faz isso para poder obter o resultado lá. Mas isso não é um truque matemático. Isso é uma manifestação da natureza, que ele demorou até para admitir. A energia de cada oscilador poderá ser apenas um múltiplo de um pedaço fundamental, ou seja, que é o que eu chamei de quantum. Qual é o quantum de energia? Menor quantidade de energia, o menor pedaço de energia é igual a Hni. Então, a energia do oscilador, se ela é mais alta que isso, esse aqui é o mínimo que ele pode ter, né? Então, tem que ser um múltiplo disso aqui. Então, eu coloco a energia do oscilador igual a um múltiplo N disso aqui, de Hni, dessa quantidade fundamental. Está parado, N igual a zero. Está oscilando. Está lá, ele tem um nível associado, então tem esses níveis de energia. Também, eu tenho que o número de osciladores com uma certa energia, isso é dado por uma distribuição de Boltzmann. Lá do curso de termodinâmica a gente vê uma distribuição, quantas partículas têm uma certa energia lá num gás. Aí você pega essa distribuição, N é igual a quantidade inicial N0 é elevado a menos a energia dividido por kT. Só que no caso a nossa energia epsilon aqui é um NHni. Esse N0 é o número de osciladores no estado de menor energia aqui. Fazendo essa transposição da distribuição de Boltzmann para dizer quantas partículas dentro de um certo volume tem uma certa energia, para quantos osciladores eu tenho com uma certa energia. É a mesma expressão. Então, se você olhar aqui, o número de osciladores com uma certa energia dividido pelo número de osciladores no menor estado de energia, isso é igual a um exponencial decrescente, ó, Nhni sobre Kt. Isso aqui é até interessante, porque aqui eu estou controlando a catástrofe do ultravioleta. Conforme eu aumento o número de osciladores, você vai aumentar, mas esse exponencial é decrescente. Isso impede, por exemplo, que a intensidade da radiação vá lá para o infinito, que é o que dava a catástrofe do ultravioleta. Então, em suma, o que nós temos? Nós temos aqui a lei de Planck para a radiação espectral de corpo negro, onde aqui eu estou determinando essa quantidade de energia associada à oscilação de um oscilador aqui do meu sistema, mas essa energia ela pode ser um múltiplo disso. E esse múltiplo aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e aí vai. E o número de osciladores com essa energia é dado por essa distribuição de Boltzmann aqui. Então, a gente tem que lembrar que eu tenho uma certa quantidade de osciladores, N, que tem uma certa energia. Para comprimentos de onda pequeno, comprimentos de onda grande, num certo intervalo de lambda, eu tenho uma certa quantidade de osciladores com uma certa energia, que eu sei que é menor do que a parte da curva que compreende um certo comprimento de onda lá que está o pico máximo. Depois, quando você vai para comprimentos de onda, aqui é o comprimento de onda pequenininho, que é o início da curva, também tem que ter uma quantidade de osciladores aqui nas paredes do corpo negro menor do que essa daqui. Se fosse aqui um N, vou colocar um índice N', aqui N duas linhas, aqui N três linhas, para saber a quantidade de osciladores em cada região do espectro. Comprimento de onda longo tem que lembrar lá da curva, quando eu tinha a curva de radiância
comprimento de onda longo tem uma intensidade baixa. Se tem uma intensidade baixa, tem que ter poucos osciladores. Se aqui compreende as maiores intensidades, é aqui que eu tenho que ter o quê? O maior número de osciladores. E se eu for fazer um gráfico os níveis de energia associado, qual é a energia associada a esses osciladores? Eu tenho uma certa quantidade de osciladores no menor nível de energia, que eu estou chamando de N0. Depois, a energia vai aumentando, eu vou tendo outros números de osciladores com essas energias. Isso aqui continua, né? Até o número que eu estou considerando de níveis aí. Mas aqui tem um problema. Essa primeira teoria quântica que o Planck considerou, ele considerou que apenas a radiação emitida era discreta, NHNI. Ou seja, o modelo dele, a priori, era o átomozinho na parede absorve energia que entrou na cavidade. Só que a maneira como ele absorve essa energia, que vem aqui com a frequência ômega, vai virar essa frequência Ni, ele absorve de maneira contínua. Inicialmente ele defendia isso. Imagina que você tem, por exemplo, um copo. Deixa eu desenhar meu copo aqui. Para encher esse copo de água, ou seja, imagina que a água é a quantidade de energia que ele vai absorver e o copo é o meu oscilador. Para encher de água, você pode jogar a jarra aqui dentro que ele enche de maneira contínua. Encheu. Agora, para esvaziar o copo, ele pode esvaziar de maneira discreta. Ou seja, para você ir ganhando energia, os níveis de energia sobe de maneira contínua. Mas, se eu tenho um certo número de osciladores aqui com uma certa energia ε3, para emitir, ele não precisa emitir de maneira contínua e sair daqui desse nível N3 para N2 para N1. Ele pode ir direto para o N0, para o N1, se ele quiser, ou para o N2. Isso era o que ele defendia. Olha, os osciladores absorvem energia de maneira contínua, mas na hora de emitir, eles podem emitir de maneira discreta. Só lá em 1908 que tem uma correspondência dele para o Lorentz, onde ele assume o caráter quântico da energia, ou seja, que a energia tem que ser quantizada. Tem que ser o quê? Esse menor valor que a gente tem, o quantum de energia. E a necessidade de descontinuidade, tanto para absorver, por que eu não posso dar uma frequência alta e ele sai de um nível aqui, e em vez de ir para o nível N3 passando por N2 e N1, ele vai direto para esse. Que é o que a gente tem de comportamento quântico. Tanto a emissão quanto a absorção de energia se dá de maneira descontínua. Não apenas a emissão, como ele tinha postulado inicialmente na sua primeira teoria quântica. Mas isso ele vai fazer depois e acho que foge um pouco do escopo desse curso. Vou fazer uma crítica aqui a alguns livros didáticos, mas essa crítica não é porque eu sou o dono do conhecimento, nem... É porque eu estou seguindo o trabalho do professor Bassalo, de 1996, da Revista Brasileira de Ensino de Física, onde ele fala sobre a lei de Rayleigh-Jeans, 2 páginas. E ele lista vários livros de graduação, até de ensino médio, onde é muito comum ser apresentado a lei de Rayleigh-Jeans como antecedendo a lei de Planck. Só que ela é de 1905. Rayleigh, lá em 1900, o que ele calculou foi ρ de T como sendo uma constante C1 vezes T é elevado a menos C2 Ni sobre T. Uma coisa, ele nem calculou, lembra? Ele tirou essa daqui do bolso.
Só que lá ele continuando para tentar achar um caminho clássico ali, né? Ele insistia sempre em quem? No teorema de equipartição da energia, onde eu falei na minha aula passada que a energia média associada a um oscilador é igual a kT, então é proporcional à temperatura. Esse é o que a gente chama de caminho clássico. Ao fazer isso e substituir lá na expressão para calcular a densidade de modos, aí você, desculpa, a radiância espectral, a densidade de modos, 8π ni ao quadrado sobre c ao cubo. Em maio, ele apresentou a expressão errada, né, que aqui tinha 8 vezes 8, 64. Só que em julho o James Jeans corrigiu essa expressão. Falou, não, tá faltando 1 sobre 8 aí. Mas a energia média ele continuou utilizando o teorema da equipartição da energia e encontrando essa expressão aqui. E essa expressão diverge, né? Olha aqui, lembra? É uma expressão monotonicamente crescente com a frequência aqui, uma parábola. Mas o que justifica o pessoal apresentar nos livros sempre a lei de Rayleigh-Jeans antes? Isso é um caráter pedagógico, como o problema é que muitos livros apresentam assim, olha, esgotaram todas as soluções que a física clássica tinha para o problema. Aí, não tendo solução do problema clássico, aí surge a física quântica e resolve o problema com a lei de Planck. O que a gente sabe que não é linear assim. O próprio Planck demorou um bocado para poder admitir que, olha, realmente tem que ser a energia quantizada e ela pode variar de maneira descontínua. Então, o pessoal não aceitava muito à época, por isso que eles continuaram trabalhando em cima do teorema da equipartição da energia. E qual é o problema? O problema é que, pelo teorema da equipartição da energia, a gente chega onde? Na catástrofe do ultravioleta. A fórmula de Planck, com o caráter de quantização da energia e que oferece essa oportunidade da energia variar tanto na absorção quanto na emissão de maneira descontínua, era que se ajusta melhor os dados e explica a realidade. Mas aqui tem um problema. O problema é o teorema da equipartição da energia. Tem um artigo que eu li há 1 milhão de anos, que é o colapso da equipartição da energia, que mostra o problema da radiação de corpo negro, falhava a equipartição da energia, gerava a catástrofe do ultravioleta. Mas teve outros problemas que não tinham explicações utilizando o teorema da equipartição. Calor específico de sólidos, que é um dos artigos de 1905 que o Einstein explica lá a teoria para calor específico, e a equipartição da energia não dava muito certo, tem movimento browniano e por aí vai. Então, ou seja, quando o pessoal começou a ver que o teorema da equipartição da energia falhava não apenas aqui na radiação de corpo negro, mas também em outros, para explicar outros fenômenos, aí começaram a entender e compreender melhor essa natureza quântica da radiação. E também esse reconhecimento da expressão de Planck como sendo a verdadeira explicação da natureza, ela foi mais aceita a partir dos trabalhos do Einstein. Né? Em 1905, ele publica o trabalho onde ele explica o efeito fotoelétrico. Bohr, lá em 1913, explica o modelo para as transições eletrônicas lá no hidrogênio e utiliza a quantização da energia. Aqui você tem a quantização da energia para explicar o efeito fotoelétrico, quantização da energia para explicar a absorção e emissão no átomo de hidrogênio. Einstein também publicou um trabalho muito relevante sobre a teoria quântica da radiação de 1917, onde ele introduz os conceitos de emissão estimulada e emissão espontânea de energia, né? Explica os processos de absorção e emissão de energia. Também o artigo do Bose, de 1924, que ele falou a lei de Planck e a hipótese dos quantas de luz. Foi só quando se estabeleceu mais gente utilizando essa hipótese dos quantas de luz, explicando os fenômenos que não tinham explicação com o que a gente chama de física clássica, foi que essa expressão do Planck começou a ser aceita, né? Como o próprio Planck diz, né? Os antigos tinham
vão morrendo e a nova geração vai surgindo mais habituada aí. Pois bem, vou deixar recomendações de estudo aí a partir da expressão de Planck que a gente deduziu. Reobter, né, os limites, altas e baixas temperaturas, altas e baixas frequências, reobter a expressão do Lord Rayleigh, da lei de Rayleigh, e a lei de Wien, né, para a radiância espectral, nos limites que a gente tem. A lei de Stefan Boltzmann, que a gente pode reobter tudo a partir dessa expressão aqui. A lei do deslocamento de Wien e também as constantes fundamentais, né? Sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, constante de Planck, constante de Boltzmann, tudo podem ser obtidas a partir dessa expressão aqui. Finalizamos aí com a frasezinha do Planck: o insight deve preceder a aplicação. Muito obrigado. Estudem, nos vemos na próxima aula aí.